Boa noite, galera. Estou fazendo esse tutorial aqui. Muita gente conversa comigo, quer tirar algumas dúvidas e assim as dúvidas mais frequentes. Primeiro muita gente ainda está comprando o CC3D. Então eu já fiz um tutorial algum tempo atrás. O link está aí, ó, aí embaixo. Vocês podem acessar esse link e acessar diretamente o tutorial para converter esse CC3D para CleanFlight. Porque o voo no CleanFlight, mesmo com a controladora CC3D, é muito mais estável, muito mais, digamos, até mais fácil de voar. Então o seu mini quad aí vai voar bem mais suave, bem mais tranquilo. Só que o OpenPilot é mais plug and play, ou seja, você que já pluga lá, já conecta, já configura um wizard e está funcionando. Então, quando você passa para o CleanFlight, muita gente tem dificuldade de entender o CleanFlight, entender o que é PID, as configurações, os ajustes que tem que fazer. Então, a ideia de fazer esse tutorial é exatamente para tentar desvendar um pouco do CleanFlight. Então, nesse primeiro tutorial eu vou dar uma explicação passo a passo assim, dos principais itens do CleanFlight, o que você realmente precisa configurar no seu drone, e vou configurar um drone meu aí. Vocês podem ver na foto aí o drone. Ele é um LT210 com controladora F3 Racing. Tá com uma PCB muito boa, assim, enfim, tem alguns detalhes aí que vocês podem ver. Motores o Emax RS2205, Speed Little B 20 A, enfim, é uma máquina muito boa tanto para começar quanto também para você já acelerar bem. Bom, enfim, primeiro passo aí é você baixar o CleanFlight, certo? Ou seja, já tô colocando aqui que o seu drone está pronto para usar o CleanFlight. Então vamos instalar o CleanFlight. Entra no site do Google e digita CleanFlight. Ok, a gente vai ter essas duas opções. Se você quiser, já pode vir aqui nesse do Google Chrome. O CleanFlight, ele é um aplicativo do Google Chrome, ou seja, tem que instalar pelo Google Chrome. Você não tem um executável que executa ele sozinho. Como o meu aqui já está instalado, ele vai aparecer aqui para abrir aplicativo. No caso, se você não tiver instalado, onde que está aqui o verdinho que abrir aplicativo, vai estar instalar aplicativo, né? Então você vai instalar, vai fazer a instalação normal e aí ele vai aparecer aqui para abrir o aplicativo. Bom, galera, com o CleanFlight aberto, o primeiro passo aqui é conectar a controladora, conectar o cabo USB na controladora. No caso de CC3D, você, além de conectar o USB, a bateria da controladora, se a bateria principal do seu drone, tem que estar conectada, ou seja, o OpenPilot tem que estar conectado antes de ligar o cabo USB, senão não funciona. Muita gente tem essa dúvida também, que no OpenPilot você não precisa conectar a bateria. Então no CleanFlight você conecta a primeira bateria e conecta o USB. Nas outras controladoras como a Naze, F3 Racing e demais, elas já não precisam, você pode conectar o cabo diretamente. Então, conectando o cabo, sua controladora vai acender as luzinhas falando que tá ligada, né? O USB está alimentando. E a gente vai ver que ele vai habilitar aqui uma COM qualquer. O Windows vai criar essa COM, né? Quer dizer que ele achou a placa. Caso não tenha achado, acontece alguns casos, vocês podem ver aqui que aqui tem alguns tipos de drivers. Tem um CP210, STM USB VPC, enfim, uma dessas aqui geralmente é esse CP. Você vai clicar nesse link aqui e ele já vai direcionar para o site para você fazer o download do driver da sua controladora. Então, se você tiver manual ou dar uma pesquisada na internet, vai saber qual que é o driver. Em geral, o Windows já reconhece. Se for o Windows 8 ou Windows 10, ele já reconhece a maioria dos casos. Mas caso não reconheça, é só clicar aqui e ele já vai direcionar para fazer o download aí do driver do Windows. Então você vai ver aqui download, escolhe a sua versão do Windows e faça o download do driver. No caso, vamos colocar esse daqui, por exemplo.
Feito o download, você vai executar o programa, executar o arquivo, vai instalar os drivers, desconecta o USB e aí conecta novamente, ele deve reconhecer. Bom, feito isso, você instalou o driver, ele reconheceu a COM, então a gente pode conectar aqui, você vai ver conectar, vai aparecer o seu drone. Se você mexer ele deve mexer. Mesmo que esteja mexendo errado, como no meu caso aqui está errado, eu vou explicar certinho o que tem que fazer. Se eu empurro para baixo, ou seja, do jeito que está aparecendo aqui na tela, o quad, o movimento que você fizer no seu quad tem que ser o mesmo movimento aqui da tela. Está vendo que tem uma seta grande aí verde para frente. Isso daí quer dizer que é a parte frontal do seu drone. Então você confere qual que é a parte frontal do seu drone e tem que fazer o mesmo movimento, certo? Mas isso eu vou explicar mais para frente. Antes da gente prosseguir aqui, eu recomendo refazer o download, colocar o firmware mais novo da sua controladora. Então você vai desconectar, vai vir aqui em firmware flasher, certo? Espera ele fazer o download, tem que estar com a internet habilitada, senão não faz o download. Ele vai mostrar aqui vários modelos de placa. Você vai escolher o seu, se for C3D é esse, se for NAS é esse, no caso do meu é esse SP Racing F3, certo? Fez o download, ele vai fazer o download, na verdade ele está fazendo o download na internet. Coloca esse full chip erase que vai pagar todas as configurações. É interessante. No caso do meu, precisa colocar esse manual build rate. Vai baixar o arquivo, esse load firmware online. Você vai baixar o arquivo da internet, o firmware da internet. Demora alguns segundos, dependendo da sua internet. Quando estiver pronto, vai habilitar essa função, esse botão aqui, Flash Firmware. Bom, acabou de fazer, habilitou, ele vai falar qual é a controladora, versão, a data que foi feita ela, que é dia 5 de junho, né, que foi criada. Enfim, alguns dados aqui, o que foi mudar, né, algumas coisinhas interessantes aqui que mostram histórico, enfim. O que você vai fazer agora? Flash Firmware. Ok, você vai ver que está aqui a aba Flashing. Então esse status aqui, ou seja, ele está fazendo flash. Toma muito cuidado nessa hora. O ideal é você usar um notebook ou alguma coisa, um no break, alguma coisa para não cair energia, porque se cair energia você pode estar complicado. Ainda pode ter como recuperar, mas enfim, é bom tentar fazer com o notebook. Bom, está programado com sucesso, então agora eu sei que eu estou com o último firmware do CleanFlight aqui. Então vamos conectar. A gente vai ver aqui que o firmware agora está 1.13, certo? Perfeito. Então nós estamos conectados, o controlador está funcionando, vocês podem ver aqui mexendo. Então vamos para o próximo passo aí. Bom, primeiramente eu vou dar uma explicada assim bem básica o que cada menuzinho desses aqui à esquerda significa. Setup, a gente vai fazer calibragem de acelerômetro, calibragem de magnetômetro, caso eu tenha, são aqueles famosos DOF 10, que no caso de mini não se usa, mas caso você já tenha comprado, ele vai aparecer aqui, aí que a gente tem a aba giro e acelerômetro. Se for o DOF 10, pode aparecer magnetômetro, alguns, e barômetro também. Às vezes não aparece só barômetro. O que é barômetro? Ele vai manter o drone nivelado na altura que você manteve. Ou seja, você não deve ficar corrigindo no throttle. Ele tem um barômetro dentro dele que ele vai, teoricamente, manter da altura. Eu falo que não funciona no Mini, porque o Mini é muito rápido isso. Então, acaba sendo meio inútil. Agora, caso você queira fazer algum voo diferenciado, alguma coisa, enfim, tem essa opção de você usar. Então, você pode calibrar o magnetômetro, que tem basicamente mover o drone em todos os eixos 360 graus. Você fica movendo durante 30 segundos, horizontal, vertical e no eixo Z também, né? E faz isso durante 30 segundos várias vezes, quantas mais vezes fizer ele vai fazer. O acelerômetro, você coloca na superfície nivelada. Por exemplo, aqui o meu aqui já está meio ruim. Se eu calibrar acelerômetro, você vai ver que ele vai nivelar.
certo? Então a superfície tem que estar bem nivelada para você fazer esse ajuste. No meu caso, eu não uso acelerômetro, nem magnetômetro, nem nada. Inclusive eu desabilito isso, deixo só o giro, porque o processador trabalha mais rápido e ele se preocupa simplesmente com o conserto do giro, que o giro é obrigatório do drone por causa dos motores, assim, de ficar consertando motor, acelerar motor 1, motor 3, motor 2, enfim, ele fica sempre consertando de acordo com o comando que você dá ou de acordo com alguma interferência externa, como o vento, como bater num galho, enfim, tudo isso o giro tá agindo nos motores e consertando. Então, se você já está voando modo acro ou modo manual, como o povo fala, é aconselhável você desabilitar o acelerômetro, que eu vou mostrar mais para frente. Então essa aba setup basicamente você vai fazer só isso. Você pode fazer backup, restore, resetar todas as configurações, enfim, você pode fazer alguns ajustes bem básicos, mas no geral basicamente calibrar. Portas, no meu caso dessa controladora são 3 portas UART. No caso da Naze CC3E são 2. Essas portas a gente usa, pode ser usada para GPS, você pode colocar alguns outros aparelhos, sonar, mas basicamente o que a gente usa nos minis são receptores S-Bus. Se você tem um receptor S-Bus, X-Bus ou Spectrum, você vai ter que habilitar ele num canal do ART, no meu caso aqui é o canal 3, para você funcionar e fazer as devidas configurações que eu vou mostrar mais para frente. Configurações, isso aqui é basicamente todas as configurações do seu drone, as configurações básicas. O que a gente tem interessante aqui? Qual o modelo do seu drone? Quad X é o mais conhecido, é o mais básico de mini, basicamente todos os minis Então tem várias opções aqui, você pode escolher caso a sua não seja o Racing, que é o objetivo desse tutorial, você altera. E olha as posições dos motores, caso você esteja migrando do Open Pilot ou Live Pilot, as posições mudam, então tome cuidado, não a posição, não a direção dos motores. Os motores vão continuar rodando para o mesmo lado, vai mudar os canais dos motores. Eu não estou lembrado agora quais são os canais corretos, mas você pode verificar nessa foto aqui e vai colocar os cabos na controladora de cada speed no lugar certo. ESC Motor Features, aqui são algumas funções de como a controladora vai controlar o motor. O Motor Stop para você parar o motor no meio do voo, por exemplo. Antigamente eu usava isso. Quando eu habilita ele, a gente tem a abinha aqui, ó, Disarm Mods After Set Delay in Seconds. Ou seja, depois que o stick estiver para baixo, totalmente para baixo, por 5 segundos, ele corta o motor. Certo? Então se você estiver voando, fizer uma manobra lá em cima, tirar o motor do motor, ficar 5 segundos, ele vai cortar o motor e não vai voltar. E para ligar o motor, você vai dar, em geral, leme para a direita, correto? Hoje eu não uso mais isso, eu usava isso no começo, hoje eu não uso mais. Então é interessante desabilitar isso, porque se você estiver no voo e fazer os que a gente chama de Air Mode, Anti-Gravity, gravidade zero, como fala, a gente cria uma chave e essa chave vai habilitar e desabilitar o motor. Se o motor estiver embaixo, ele não vai cortar, vai ficar com uma velocidade mínima. On-shot, isso aqui é um suporte do ESC, certo? Tem alguns ESC que aceitam on-shot, outros não. Se o seu ESC é dos que aceitam on-shot, habilita. Ele faz um processamento entre a controladora e os speed que torna-se a resposta mais rápida. Basicamente isso. Não vou aprofundar muito porque além de eu não ter o conhecimento perfeito do que é isso, acaba sendo um pouco longo e tem outros tutoriais aí, pessoal muito explicando o que é isso. Disarm Motors, quando isso aqui a gente vai habilitar uma chave do auxiliar, é o que eu falei, e ele vai desabilitar, armar e desarmar o motor com essa chave. Eu vou mostrar isso lá, isso é lá em Modes, certo?
Minimal throttle. Isso aqui é uma dúvida muito frequente de muita gente. Então eu uso o minimal throttle 1040. Que assim, é o mínimo do motor para ele não cortar. Abaixo disso, às vezes ele corta. Eu já tive casos assim que eu já coloquei 1030 e ele corta, quer dizer, às vezes corta, às vezes não corta. Então eu botei 1040 para ele não cortar. Você vai ficar na lenta assim no mínimo, basicamente só funcionando para ele não desligar. O middle throttle eu geralmente coloco 1500, que é o padrão, ou seja, o meio do motor. E o máximo throttle eu coloco 2000, ou seja, o valor máximo de throttle. Esse mínimo command aqui serve para usar o fail safe. Então quando ele entra no fail safe, ele vai colocar motor 1000 e vai fazer algumas atuações, como cortar todos os motores. Por exemplo, perdeu o sinal de rádio, ele corta todos os motores e e liga o bip, o buzzer, e fica pitando. Isso já é meio padrão, a gente vai ver aqui na aba fail safe. Continuando aqui, acelerômetro trim, isso aqui só usa caso você use acelerômetro. Caso seu mini está pendendo para um lado, para a direita ou para a esquerda, se é direita ou esquerda, você vai usar a roll, para frente, para trás, você vai usar o pitch. É um trim. Se você estiver roverando e ele estiver pendendo para a esquerda, para a direita ou para frente, para trás, então você vai alterando esses valores. Esse board aqui basicamente se você pode olhar na foto aí da minha controladora, você vai ver que a controladora tem uma setinha. Todos os controladores têm uma setinha mostrando qual que é a frente dela. Para o USB ficar mais acessível, ficar mais fácil de se mexer, a gente altera essa frente. Ou seja, a gente vira ela. No meu caso aqui, eu estou virando ela. Deixa eu ver aqui. Estou virando ela para a direita, né? 90 graus para a direita, sentido horário. Então você vai vir no IAL aqui e vai colocar 90. Certo? Se for para a esquerda, é menos 90 ou 270 graus. Então sempre você olha para a direita. Esse giro alignment aqui é como que tá o sua controladora, se ela tá basicamente a mesma coisa do board sensor, mas só que se tiver externo, algum giro externo, acelerômetro externo, você pode colocar ele também virado, né? Enfim, bom, receiver mode. No meu caso eu estou usando o RX serial, porque eu estou usando Spectrum, satélite Spectrum. Se você quiser usar S-Bus, X-Bus ou outro, você vai colocar nessa opção e vai lá em WART. No meu caso aqui é o WART 3, eu vou colocar serial aqui, certo? Serial save. Bom, tá gravado o serial, estava gravado aqui já o receptor serial. Bom, essa configuração é para o meu receptor. Se você estiver usando o receptor comum, você vai ligar, colocar PPM RX, ou seja, cabo por cabo da controladora para o receptor. E aí você já não precisa colocar esse serial RX, você deixa desabilitado. Correto? Esse VBAT aqui é se você tem algum sensor de voltagem no rádio ou algum jeito, uma telemetria. No meu caso eu não tenho. Esse aqui usa muito no Taranis. No Taranis tem essa opção, é bem bacana, né? A opção do satélite é essa. O resto, se você tiver corrente também, medidor de corrente se habilita. No meu caso eu não tenho. Enfim, são outras configurações, SSI, sinal de rádio, isso também no Taranis tem, muito interessante. Bom, vamos aqui a uma coisa muito importante, loop time. Isso aqui é uma coisa que a gente tem muita gente tem muita dúvida, e é uma coisa assim meio controversa, digamos assim. Eu vou falar assim bem por alto para não aprofundar. O loop time é mais ou menos a reação ou a velocidade que o speed vai corrigir, vai tratar com a controladora. Quanto menos o loop time, quanto menor, mais rápido essa reação do speed, ou seja, mais rápido a retomada, por exemplo, do motor.
Quanto maior, quanto maior o valor, mais demorado, certo? Agora, isso depende também do seu speed. Para speeds Little B, como é o caso aqui, e o DYS20 e outros speeds, sim, em geral a gente pode colocar 1000. Little B tem gente que vai ter colocando até 250, 250, 500. 1000 seria um valor razoável. Lembre-se que cada vez que você muda, ele fala aqui, quando você muda o loop time, ele deverá ou poderá, né, mudar o PID, ou seja, o seu setup de PID. Se você está em dúvida, coloca 1000, é um número bacana. Se o seu speed é mais antigo, você pode botar 2000. Se o seu speed é desses mais novos, que é o Little Boy Pro, o DYS XM20, entre outros aí que são processador mais rápido, você pode colocar 500 ou 250 sem medo. O seu drone vai voar mais, a retomada vai ser mais rápida, né? Às vezes você nem vai sentir muita diferença, mas esse hertz aqui, geralmente os speed falam que eles são 500 Hz. Então você coloca 1000 e fala, nossa, mas aí vai voar, vai queimar. Não, isso até hoje eu não vi ninguém falando, e também já testei vários, nunca queimou um speed 1000. O que já aconteceu com alguns amigos é se você coloca um loop time muito baixo e aumenta a frequência, bota 500 por exemplo, se você botar 500 vai dar 2000 de Hz. Ele pode dar umas micro travadas, ou seja, você está fazendo a curva e dá uma travadinha em volta, isso daí não é muito bom, quer dizer que o speed não está aguentando, o ESC, né, não está aguentando a velocidade desse ciclo, a velocidade do loop time. Então aí nesse caso é bom você aumentar para ele não acontecer isso, né? Enfim, vou deixar 1000 aqui para a gente deixar por padrão. Bom, continuando aqui, a gente tem mais opções. GPS, caso você tenha GPS, aqui já é uma coisa mais complexa, principalmente você deixar ele funcionando perfeitamente. E tem umas outras opções aqui, servo tilt para gimbal, in-flight, enfim. Dessas opções aqui, a gente praticamente não usa nada, não usa. Esse black box aqui, habilitado, no caso a Naze não tem, outros controladores não tem. É uma caixa preta, digamos assim, né? Onde você grava ou faz os logs do voo. Você pode usar isso depois para ver como é que está sendo, como está a atuação do seu drone, enfim. E tem essa opção 3D que já tem algumas pessoas usando para speed que possa ser revertido, né? Ou seja, ele roda para os dois lados. Essa opção também você pode usar. Enfim, eu vou começar. Vou tentar botar um drone meu para fazer 3D e quem sabe para frente eu consigo fazer um tutorial assim que eu tiver algum conhecimento maior. Por enquanto nunca usei, então não vale a pena eu falar. E aí tem essas opções aqui de 3D que eu também não sei o que faria. Tem esse também LED strip, se você tem aqueles LEDs endereçáveis, você pode habilitar ele e colocar setinha para direita, esquerda, ou seja, quando o seu drone está virando para direita, quando você está dando roll para direita, vai dar setinha para direita ou para esquerda, enfim, tem algumas opções aqui interessantes, se você tiver isso, aí você pode habilitar ele. Bom, feito isso, fez todas as configurações, você vai salvar. Bom, as configurações novas já estão salvas. Vamos para o failsafe. Vou explicar aqui, vou dar uma passada rápida aqui. Em geral eu não mudo muita coisa aqui não, mas o failsafe deve ser feito tanto aqui quanto no rádio. Isso é muito importante, porque quando ele perde o sinal, o ideal é que ele corte todo o motor e acione o buzzer. Porque se você não habilitar isso e ele perder o sinal e tiver com o motor full, ninguém sabe onde vai parar esse drone. Ele vai ficar com o motor full, vai até o infinito, né? Enfim, o CleanFlight já tenta ajustar isso um pouco, né? Então você bota a opção
alto aqui, né? Se você colocar hold, ele vai manter a última posição. Se você colocar hold, alto, né? Hold ele mantém a última posição. Se você colocar alto, ele vai colocar automaticamente, que ele vai já criar mais ou menos o que eu falei. Quando ele aqui o Face Procedure, você tem que colocar land, que não é uma boa. Eu coloco drop mesmo. Drop, ou seja, vai desligar o motor. Vai desligar o motor e cair. Land vai funcionar se você tiver GPS, se você estiver voando com acelerômetro, talvez outros tipos de drone sirva esse land, mas no caso de mini eu aconselho colocar drop, ou seja, desligar o motor, cair e soltar o buzzer. E lembrando, fazer também a mesma coisa no rádio. Speed Tuning, basicamente a gente tem essas três opções aqui de controladora. E não é nem controladora, é tipo algoritmos diferentes para o seu drone. Eu particularmente gosto do LuxFloat. Não quer dizer que seja o melhor. Tem gente que voa com multi-wheel, Hellride, outros 2.3. Essa é uma opção minha, muita gente gosta do LuxFloat. Mas o interessante é o seguinte: use os dois. Faça uma configuração com multi-wheel, faça a configuração com Hellride, com multi-wheel Hellride, outra com LuxFloat, e veja a que te agrada melhor. É o que eu aconselho. No PID a gente tem algumas configurações básicas aqui. O que é P? Que é Proportional, Integral e Derivativa. O P seria mais ou menos o ganho. Se você já voou helicóptero, seria mais ou menos o ganho, por exemplo, da cauda. Se você coloca muito alto, ele vai começar a dar wag, ou seja, vai começar a dar vibrações muito fortes. Se você coloca muito baixo, ele não vai compensar, ele vai ficar frouxo, ou seja, vai fazer uma curva, ele não vai conseguir arrumar a curva. Então é mais ou menos isso. Não quer dizer que seja exatamente isso, porque quando ele age também com I e com D, aí vira, quer dizer, você tem que estar bem sincronizadinho esse PID. O integral é mais ou menos a correção, a velocidade de correção do comando que você deu. Você vê isso muito bem se você tiver um acelerômetro, se você estiver voando o quad com acelerômetro. Se você dá roll, por exemplo, um lado e solta o comando, ele vai nivelar, certo? Se você colocar o I alto, ele vai nivelar mais rapidamente, ou seja, ele vai consertar rapidamente. Se você coloca o I baixo, ele vai consertar devagar. Agora, isso não significa que ele tem que ser mais alto ou mais baixo. Isso é muito feeling pessoal, do voo pessoal, ou seja, tem vários estilos de voo. Então tem gente que prefere o I mais baixo, tem gente que prefere o I mais alto. Então não quer dizer que um esteja certo ou o outro esteja errado. Quer dizer que você tem que achar o seu estilo de voo e vai acionando. A derivative é mais ou menos o amortecimento do P. Se o P tiver muito, às vezes ele dá umas micro vibrações no full motor, ou assim num punch, alguma coisa assim, você vai ter que ir aumentando o D, né? Então ele é uma meia correção do P. Aí você tem então PID para roll, pitch e yaw. Por padrão, deixa como veio com a sua controladora, não mexa. E vai voar razoável. Vai voar bem. Roll rate é a velocidade do seu comando. Se eu coloco 1 aqui, vamos colocar que o comando é 100% da velocidade máxima, né? A gente não tem mais que 1. Se colocar 50, 0,5 é metade, 50% da velocidade máxima de rolagem do roll, certo? Essa rolagem a gente vai mexer mais para frente aqui na aba receiver, que seria esse RC rate aqui, certo? Então isso aqui no seu rádio, por exemplo, você vai ter o dual rate, certo? O dual rate seria mais ou menos isso, ou seja, se você coloca dual rate lá 100% numa chave e 50% da chave, ou seja, 100% vai ficar mais rápido e 50% vai ficar mais lento. Então você coloca aqui, se você colocar 0, se não me engano ele aceita 100%. Então você pode colocar um valor aqui que você quiser. E aí depois você vai
ajustando. Você vai no voo, você vai vendo se vai estar rápido, se vai estar lento. Então eu vou colocar aqui no meu aqui 80% para começar. TPA e TPA Breakpoint. Essa também é uma dúvida muito frequente de muita gente aí. E eu vou tentar explicar assim do meu jeito. O TPA Breakpoint, vamos explicar ele primeiro. O que é o TPA? TPA Breakpoint é onde o TPA vai funcionar, ou seja, a partir de quantos por cento, no caso de motor, TPA para motor, certo? Quantos por cento de motor, quer dizer, não é só de motor, aqui o TPA Breakpoint é motor. Então, quantos por cento de motor ele vai começar a agir? Se você colocar 1500, quer dizer que a partir de 1500, mais ou menos a metade do throttle, ele começa a agir. De que forma? Se eu coloco aqui, vamos colocar exagerado, 1 seria 100%. Ou seja, a partir de 1500, a partir do meio motor, ele vai começando a diminuir o PID de todos os comandos, certo? Então, quando eu coloco 1 aqui, quer dizer o seguinte, que quando eu tiver com o motor full, 2000, no caso do valor 2000, ele vai estar zero de todos os comandos, que vai diminuir 100% de todos os comandos. Então isso não é interessante, você vai ficar basicamente sem comando, não vai conseguir voar. Então, podemos colocar 50, por exemplo. Quer dizer que com todo motor full throttle, ele vai diminuir 50% do speed. Por que isso? Porque se você tiver, você concorda que se você tiver com meio motor, as hélices vão rodar menos, o drone vai estar mais suave e não vai precisar de tanta correção. Mas se você colocar full motor e tiver com o mesmo ganho, mesmo PID, ele vai começar a vibrar muito. Por quê? Porque o PID está muito alto. Então eles fizeram esse TPA exatamente para isso. Então aqui, se você colocar 50, a partir de 1500 ele começa a mudar, a baixar gradativamente. Ou seja, se você tiver com um pouquinho mais do meio do motor, 1600 mais ou menos, ele vai tirar, por exemplo, uns 5% do PID. Se você tiver com 1750, que é ali um quarto, né, 3/4 de motor, a metade do meio para o full motor, ele vai diminuir 25%, e assim vai gradativamente. Então tem gente que depende do seu setup. Se você tem um setup mais básico, pode colocar 1500 e 0,50. Se você tem um setup mais forte, você pode colocar uns 1650 aqui, e aqui você pode botar um 0,20. Seria um valor bom, um valor razoável. Bom, enfim, feitas as configurações que você fez, salva. Esse Angle e Horizon, eu nunca mexi nisso. Mesmo quando eu voava, assim, no comecinho eu voei um pouquinho de level, né, de ângulo, que é voo estabilizado, mas nunca alterei isso. Mas isso vai ter alguma alteração em voo, sem dúvida, né? Enfim, eu não vou poder te explicar isso, porque eu realmente nunca mexi. Então, enfim. Outra dúvida aqui, algumas pessoas já me falaram, que do Clean Flight mais antigo para esse novo, os PID aumentaram os valores. Ou seja, antes o padrão era 2, por exemplo, o povo já 2, 1,5 e agora passou para 4. O que eles fizeram? Eles aumentaram esses valores para ter mais precisão. Mas esses valores na controladora continuam mesmo. Ou seja, se você usava 2, por exemplo, imagina se o Clean Flight antigo, o padrão era 2. Esse 4 aqui significa o 2 na controladora. Para a controladora é o mesmo valor. Mas você concorda que se você só tem aqui a opção de ponto 1 e ponto 1. Então se você baixa de 2 para 1.9, você baixou 10. Agora no caso você baixa, por exemplo, você está no 4, que seria 2. Você baixou 1, seria como se fosse 1.95. Você baixou 2, aí sim seria 1.9. Então eles fizeram isso, eles basicamente dobraram para ter mais precisão de ajuste fino, certo? Basicamente é só isso. Então, se você está em dúvida, usava um PID totalmente diferente, agora colocou nessa controladora nova esse Clean Flight novo, fique despreocupado que está funcionando da mesma forma. Use os PID por padrão e aí você vai fazendo os ajustes com o tempo, com os voos você vai ajustando. Receiver.
Bom, aqui é a aba que você vai configurar o seu rádio. Qual que é o tipo do seu rádio? Ele é Futaba, padrão Futaba. A gente tem basicamente dois padrões. Pode ser que tenha alguns outros padrões aí diferenciados, que eu não fuja desse aqui, mas eles colocaram esses dois padrões. Futaba Hightech, se eu não me engano, Taranis também entra no Futaba, e o JR Spectrum. Enfim, o que muda isso, esse padrão? Você vai ver que aqui em cima aqui tem o A, que é aileron, E elevator, T é throttle, R roll, ou não, rudder. 1, 2, 3, 4 são os auxiliares. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o padrão Futaba, correto? Se você colocar o padrão JR, ele vai ser throttle, aileron, elevator, rudder e auxiliar 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses valores aqui, essa letra e numeração, se você olhar o seu receptor, é a mesma sequência, entendeu? Então basicamente o que muda é isso, ele inverte a sequência do seu receptor, mas nada impede que você use modelo Futaba num rádio Spectrum JR. A única coisa que vai ter que mudar é a sequência que vai do seu receptor para a controladora. Mas eles fizeram isso para ficar mais simples. O throttle mid, ou seja, meio ponto. Isso aqui você vai só usar ele se usar exponencial de throttle. O exponencial de throttle ele é interessante, principalmente para quem está começando, que ele cria no meio do stick, ou aonde você determinar aqui o meio do throttle. Em geral você vai fazer isso no ponto de hover, ou seja, no ponto que ele fique estabilizado, que ele não suba nem desça. Você coloca um exponencial para quê? Se você colocar o stick um pouquinho para frente, para cima, um pouquinho para baixo, muita gente já tem dificuldade disso. Coloca um pouquinho para cima e sobe demais, coloca um pouquinho para baixo e desce mais. Se você tem já teve esse problema, então isso aqui vai te ajudar. Então se você coloca aqui, aumenta aqui o stick, vamos colocar bastante para você ver como é que ele faz a curva. Tá vendo que ele faz uma curva em S? Quer dizer que no meio aqui, onde você colocou o throttle mid, ou seja, você colocou o throttle mid lá embaixo, quer dizer que ele acelera aqui bem, e aonde que é o ponto do hover, ou seja, onde que o drone vai ficar estável, sem subir, sem descer, ele fica com um tipo exponencial, ou seja, se você mexer um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele quase não atua nada, e aí continua a curva normal até 100%. Certo? Então isso é interessante para quem está com muita dificuldade de pegar o ponto de altura. No caso eu não uso isso mais, mas no começo eu usava. Deadband, isso aqui é interessante. Isso aqui quer dizer que todo rádio tem um ponto ele é muito sensível ali no meio do comando. Então se você coloca o deadband, quer dizer que ali no meiozinho, se você mexer o stick, dar uma tremidinha, ele vai mexer. Então são os rádios mais sensíveis, né? Então eu costumo colocar 6 no RC, que é o yaw e o roll e pitch, e 6 no yaw. Quer dizer que se você mexer um pouquinho o seu dedo, dar uma tremidinha, ele não vai atuar nada no drone. É bem pouquinho mesmo, só para deixar ele um comando suave, para você não ter uma ação assim, você dá uma tremidinha, alguma coisa, uma esbarradinha bem suave. Não é muito bom você colocar um valor muito alto, porque senão aí você vai mexer ali no miolo ali, não vai mexer nada. E o valor muito baixo é o que eu falei, ele vai dar uma tremidinha e vai mexer no drone. Então 6 é um valor bom. RC Rate eu falei ali anteriormente, mas resumindo, é a velocidade de comando que você tem no roll e no pitch, certo? Do yaw, ele não eu não me engano aqui, você tem do yaw também, esse RC Rate. Enfim, é a quantidade máxima de comando, de velocidade de rolagem. Se você colocar aqui 100, aqui ele aceita, se não me engano, até... Vamos ver até onde vai aqui. Eu acho que vai até 2,55. Isso mesmo, 2,5. Então, quer dizer, 2,5 é muito, mas muito rápido. Então, não é... O ideal é que entre 1... Eu geralmente coloco 1. E aí depende de você. Se você está achando mais rápido, se você está achando muito rápido, diminui isso aqui. Se você está achando mais lento, aumenta.
Isso se você estiver usando aqui 100% no tuning, né? Ou seja, esse 80% é 80% desse 0,90, correto? Então você tem que estar atento a isso. Às vezes você colocou 100% lá, ainda está lento e não consigo mudar. Vem aqui no RC Rate e aumenta, certo? O exponencial, isso aqui é muito importante para quem está voando, principalmente quem está começando a voar no acro, que quando você voa estabilizado, muito exponencial acaba atrapalhando. Mas no modo acro, é bom você ter exponencial. Eu uso entre 70% a 75%. Então, aí isso aí, mas é aquela coisa, questão de gosto. Tem gente que usa menos, tem gente que usa mais. E exponencial de IAL, eu coloco só um pouquinho, só pra... bem pouquinho, coloco 10%. Mas isso aqui já é uma questão bem pessoal. Daqui a pouco eu vou voltar nessa aba receiver aqui para controlar para configurar o meu rádio e vocês verem aqui. Bom, continuando, vamos em modos. Esses aqui são os modos de voo. Lembra que eu falei lá no começo, lá em configuração, que você desabilita o motor Sport, coloca aqui para desarmar com uma chave quando está armando com uma chave auxiliar. Então aqui a gente vai colocar a chave auxiliar. Você vai colocar essa chave num auxiliar qualquer, você determina isso. E eu coloco dessa forma, ou seja, quando a chave está desabilitada, o motor está cortado. Quando a chave está habilitada, o motor está funcionando. Então eu tenho uma chave, por exemplo, isso é bom e ruim. Você tem que ter muito cuidado com essa chave. No começo você vai acabar esquecendo, vai posar, ou você caiu, alguma coisa, você vai esquecer essa chave. Se você esquecer, por exemplo, uma porrada e você esqueceu a chave, de bater a chave, o motor vai continuar rodando, certo? Se você usar aquele outro modo de motor stop, depois de 5 segundos, ou depois do tempo que você colocar aqui, ele vai desligar o motor automaticamente, certo? Então, eu aconselho a colocar o motor, uma chave para o motor, porque acaba ficando automático depois de um tempo. Eu mesmo, assim, às vezes eu tô voando, tô fazendo um voo assim, eu tô vendo que eu vou bater, que não tem jeito, eu já aciono a chave automático, eu nem penso nisso. Então isso aí acaba salvando o motor, salvando o hélice, às vezes salva até hélice, você fazendo essa ação. Mas se você esquecer, o motor vai continuar rodando, e aí pode queimar motor, queimar ESC, então é que tem gente aí que fala que é a chavinha de queima ESC, né? Então é interessante, mas você tem que acostumar. Você tem que acostumar a sua cabeça para funcionar essa chave, para sempre desabilitar essa chave no pouso e nas quedas. Para quem voa helicóptero seria como se fosse um hold, certo? É bem automático também. Tem gente que acontece uma pane, o helicóptero cai e já bate o hold, ele corta o motor na hora. Então basicamente é igual. O modo angle é o modo estabilizado, sem flips. Então você vai voar, você pode botar no auxiliar 2 aqui, por exemplo. Então ele vai voar, por exemplo, aqui quando eu vou colocar o rádio aqui, eu vou voltar aqui e vou mostrar novamente. Então você tem várias posições da chave, ou seja, aqui na segunda, aqui, vamos colocar que essa aqui é a primeira posição, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Então na primeira posição está no modo ângulo, esse modo estabilizado. Se você der todo o comando para direita, para esquerda, para frente, para baixo, ele não vai flipar. Ele vai envergar o drone ao máximo que ele pode, mas ele não vai flipar. O modo horizon, a gente coloca aqui, geralmente coloca na segunda chave, é o modo de estabilizado com flip, que é o modo do Open Pilot, é o modo Attitude, que o pessoal chama. Ou seja, o ângulo seria o Attitude e o Horizon seria o Attitude. Ou seja, ele é estabilizado, você dá todo o comando, ele flipa. Se você por um acaso parar no meio do flip, você parar de cabeça para baixo, ele continua o flip e termina o flip e estabiliza. Se você não colocar outra chave aqui, por exemplo, aqui eu coloquei só o Angle e Horizon. O modo acro é você não colocar modo de voo. Ou seja, na terceira chave aqui não vamos colocar nada. No auxiliar 2. Então, na terceira posição da chave é o modo acro, o modo manual. Ou seja, vai funcionar só o giro. Certo? Esses modos aqui, Mag, Red Freeze aqui é mais para
é mais para, como é que fala? Maglia de magnetômetro, head free. Esse aqui eu acho que é a frente. Esse aqui vai ser para GPS, se você quiser, se coloca a frente independente. Enfim, tem outras opções que a gente não usa para Mini. Beeper é importante, você vai colocar aqui num canal, no Auxiliar 3, por exemplo, não sei exatamente como é que vai ser o meu. Mas, ou seja, quando você bater o Auxiliar 3, ele vai acionar o buzzer. E tem outras opções aqui, SODS, nunca usei, G-Tune, dizem que é para fazer o ajuste de PID voando, também nunca usei. Black Box também nunca usei, dessa para acionar. Failsafe também nunca usei. Air Mode sim, Air Mode você vai colocar no modo acro, certo? Você está vendo aqui no Auxiliar 2, eu estou usando que o modo Air Mode, ele funciona junto com o acro. Você pode colocar até nas outras opções, mas não vai funcionar bem. O Air Mode, vou salvar aqui. O Air Mode, ele é a opção que ele é o inverso do TPA. O TPA, o que ele faz? Ele diminui os PIDs quando tá com o motor a pleno ou acima de tantos por cento. Você coloca o TPA breakpoint, certo? Então ele vai diminuir os PIDs. O Air Mode é exatamente o contrário, ele vai aumentar o PID, mas quando? Em baixa rotação. Ou seja, o Air Mode só funciona com o motor, com o throttle stick embaixo de tudo. Ou seja, quando o throttle stick já embaixo, ele vai acionar. Por quê? Sem o Air Mode, que antigamente se usava sem, o drone ficava meio bobo quando você estava com o motor zerado, né? Ele estava com o motor, o throttle está zerado, mas o motor está no mínimo. Então ele ficava meio bobo, não corrigia direito, então ficava meio estranho. Então eles criaram o Air Mode exatamente para isso. Com o motor, o throttle embaixo, ou seja, o motor no, digamos, ponto morto, ele vai aumentar o PID para quê? Para ter comando, que aí você consegue fazer flip, consegue fazer roll, consegue fazer um punhado de manobras. As mesmas manobras que faz com o motor a pleno, você faz com o motor zero. Então o Air Mode foi desenvolvido para isso. Bom, passando aqui, o restante aqui a gente não usa, que são ajustes. Aqui você pode usar no Taranis. Eu já vi uma vez o Ricardo tá de BH, ele usa isso para fazer ajustes no próprio rádio, no PID. Enfim, isso aqui já são funções de terceiro aí que não, geralmente não se usa, só se for bem específico. Servos não usa, enfim, GPS, motores. Aqui sim, os motores você pode fazer para fazer calibragem. Como é que você faz a calibragem? Você vai no CC3D eu não sei fazer, eu já tentei, realmente eu confesso que eu não consegui fazer. No OpenPilot tem como, mas no CleanFlight eu não sei como é que faz. Se alguém souber, seria interessante passar aí o pessoal. Mas no CleanFlight você está com o USB ligado, certo? Por que no OpenPilot não funciona? No CC3D? Porque para eu ligar o USB, para conectar o CleanFlight na CC3D, eu tenho que estar com a bateria ligada. No caso do CleanFlight não, no meu caso aqui a bateria está desligada. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar essa opção aqui, que ele só é uma opção de segurança, né? Para falar que eu sei que o motor, se eu ligar, o motor vai ligar. O ideal não. Faça isso sem hélices ligadas, sempre remova as hélices por segurança. Como é que você vai fazer a calibragem? Colocou aqui, você está com o USB sem conectar a bateria, certo? Bateria desligada. Colocou o master aqui, você vai ver que todos os motores vão estar 100%. Liga agora a bateria. Ligou a bateria, ele vai dar um sinalzinho, uns bipzinhos. Espera alguns momentos, parar os bip. Parou os bip, é bem rápido, é coisa de 2, 3 segundos. Bota tudo para baixo. Ele vai acionar novamente alguns bips. Fez esses bips, a calibragem está feita. O que é a calibragem de motor? Na verdade, é a calibragem de ESC. Eu estou falando para cada ESC qual que é o máximo comando e qual que é o mínimo de comando. Porque o ESC, ele vem por padrão, ele vem uma calibragem default, uma calibragem padrão dele. Mas, dependendo do receptor, dependendo da controladora,
essa calibragem para mudar. Então é sempre bom você fazer o ajuste, porque se no voo pode ser que o motor, no full motor, por exemplo, um motor está com 2000, comando de 2000 e outro está com 1900. O que vai acontecer? Ele vai pender para um lado, certo? Tanto isso para baixo. Então a calibragem é basicamente falar para o ESC qual que é o máximo de comando e qual que é o mínimo de comando, basicamente isso. Race Transponder, isso aqui eu não sei, isso aqui eu acho que é coisa até nova. LED strip é aquela que eu te falei, se você tiver LED endereçável, a regulagem. Sensores, são sensores adicionais, magnetobarômetro, sonar, enfim, se você tiver. Log também, o que você vai logar, no caso da Black Box, enfim, opções. E o CLI, isso aqui eu vou mostrar também futuramente, que são algumas opções que você pode usar para fazer algumas calibragens, algumas configurações no mínimo. Eu vou fazer agora para fazer blindar o meu rádio. No caso do Spectrum, a gente coloca 7 Spectrum Band igual a 5. Isso aqui depende muito do modelo de satélite. Opa, 7 Spectrum. Aí SAT 7 Spectrum SAT Band igual a 5. Vou colocar save aqui, ele vai começar a fazer o processo de bindagem. Bom, lembra que eu falei para vocês aqui de como que está o seu sensor, o sensor do Clean Flight, da CC3, da NASE, da CC3, enfim, a sua controladora. Como que eu vou saber se eu estou errado ou não? Qual que é o jeito certo? Você vai vir aqui no Setup, você vai movimentar ela aqui. Por exemplo, eu estou movimentando aqui lá para frente e ela está indo para o lado. Quer dizer que a minha controladora está virada de IAL, ou seja, no horizontal. No horizontal eu tenho que virar ela menos 90 graus. Lembra que eu tinha falado isso? Eu acho que não salvou aqui. Então vou colocar menos 90 graus aqui, ou 270 graus. Salvar. Agora está salvo nessa etapa. Agora eu vou colocar para frente. Mas só que ele ainda está invertido, então eu coloquei errado ainda. Não é menos 90, é 90. Ou seja, eu estou abaixando a frente e está subindo. Então ele está invertido ainda. Então vamos lá em configuração de novo. Basicamente, na maioria dos casos vai mexer só no IAL. Então no caso aqui é 90. É sentido horário, anti-horário, né? Então ele está rodando 90 sentido horário. Esse roll e pitch é só você colocar. O pitch é o mais difícil, que é você colocar a controladora de lado, se não me engano, o pitch ou roll. Ou se você colocar ela de baixo, ela para baixo, então aí você vai ajustar esse. Normalmente você vai ajustar só o IAL. Vamos lá, salvei. Agora estou colocando, empurrando para baixo o mini. Cadê? Empurrando para baixo, agora tá certo. Para baixo, para cima, direita, esquerda, certo? Agora está corretinha a posição. Se você está empurrando para baixo e está indo para cima ou está indo ao contrário, quer dizer que a sua configuração está errada. Então você tem que reconfigurar o alinhamento de acordo para funcionar. Então o jeito mais simples de você ver se está certo ou errado é olhando aqui em Setup, beleza? Bom, após já fiz aqui o blindagem do meu rádio, você vai ver que já vai estar funcionando aqui na aba, certo? Então o que a gente vai checar aqui? No caso aqui meu rádio já estava setado, mas você vai checar o midpoint de todos os comandos. Tá vendo que tá 1500, aqui tá 1502. Então eu vou no rádio, no seu rádio aí você vai ter no caso do meu aqui é o travel. No caso de travel não, primeira coisa vai fazer antes de fazer o travel, você vai ver o comando se está certo. Você está dando roll para a esquerda, roll para a direita. Se estiver invertido, você vai lá no reverso do seu rádio, certo? E inverte o comando.
No caso do hall é aileron, você vai lá converter. Se tiver invertido, se aqui para esquerda for para direita, por exemplo, tô dando para esquerda, ele está fazendo isso, quer dizer que está invertido. Então a primeira coisa, você vai lá no reverse. Pitch, se eu estou empurrando o comando, tô empurrando o meu dedo aqui, é para direita o comando aqui. Se eu estou puxando, é para a esquerda, certo? E ao, não tem dúvida, esquerda, direita. E throttle, baixo, e throttle, cima, certo? Se algum desses comandos aqui tiver invertido, auxiliar, aux 2, aux 2, aux 3, aux 3, certo? Então eu estou aqui com 3 auxiliares e os comandos. Se algum desses já é invertido, primeira coisa, você vai inverter. Após inverter, você vai no comando subtrim. Vamos lá, aqui o roll tá certo, o pitch tá um pouquinho errado, certo? Vou lá e vou diminuir. Tá vendo aqui, tá aumentando? Não, quero diminuir, chegar a 1500. Chegou 1500. Corretos, o resto a 1500. Do elevator, do throttle não precisa muita coisa, que é difícil até você chegar, colocar o stick no meio para dar os 1500. Mas geralmente ele dá certinho. Feito isso, qual que é a função? Então primeiro a gente fez o reverse para ver os comandos. Após isso fez o subtrim para deixar tudo 1500, tudo no meio. E após isso você vai no travel. Uns é travel adjust, outros é endpoints, outros é ATV. Aí você vê no seu rádio. O que é o travel? Seria os batentes, os limites que o rádio vai fazer. No caso aqui, aileron, ou seja, eu coloquei, vai colocar 1000. Alguns colocam 1000 e 2000, outros colocam 1100 e 1900. Aí você determina. Quanto mais comando você fizer, mais rolagem vai ser feita. Então ajustei aqui para 1000 e 2000. No pitch, que é o elevator, 1900 já está 1900, certo? Então tá certo. 2000 e 1000. Não precisa ser exatamente igual não, porque o ajuste é mais complicado. Rudder 1000, 1000, 2000 e throttle 2000 e 1000. Isso aqui, o throttle, você tem que fazer isso antes da calibragem dos speed, tá? Então toma cuidado com isso. Faça primeiro essa calibragem aqui, mínimo e máximo, e depois vai fazer a calibragem dos speed, dos motores speed, certo? Ok, então 1000, 2000, todos os comandos certinho. Auxiliares aqui não precisa fazer a calibragem, tudo certinho. Bom, feito a calibragem do seu rádio, também tá tudo funcionando, tudo perfeitinho. Vamos lá no modo de voo agora, pra você ver como é que ficou. Vamos ver se eu acertei aqui, ó. Ó, tá vendo aqui que tá mexendo? Ou seja, esse daqui é que tá armado, desarmado, desarmado, desarmado. Você vê aqui que eu mexi aqui, ele não armou, não desarmou, é porque o throttle tá um pouquinho para cima. Se o stick do throttle é um pouquinho para cima, por segurança ele não arma o motor. Então é um nível de segurança. Então coloquei o throttle embaixo, você viu que agora tá verdinho aqui, ó. O arm tá verdinho. Ou seja, armei, motor funcionando, desarmei. Ok? Você tá vendo essa setinha, esse risquinho aqui, quer dizer que tá, é o ponto que ele tá funcionando aqui, e aqui vem é outro ponto aqui que tá armado. No modo de condição de voo, a gente colocou aqui angle, horizon, e o terceiro, você está vendo que não está habilitado nenhum dos dois, que é o modo acro, com o Air Mode. Tá vendo aqui não tem Air Mode, aqui não tem Air Mode, mas aqui está o Air Mode habilitado, certo? Esse é o comando padrão para iniciante, para quem está começando a voar nos minis. Eu particularmente eu já não uso mais nada. Ele é modo Air Mode automático, então nem uso esse auxiliar 2, essa chave para fazer, mas para quem está começando é interessante até acostumar. E o bip, vamos ver se está aqui funcionando. Não, coloquei errado. Então buzzer, ele vai vir para cá, certo? Buzzer desabilitado, buzzer habilitado.
Ok, feito isso, vamos fazer agora a calibragem do motor, ou melhor, dos ESCs. Novamente habilito para ele funcionar o motor, se não colocar isso ele não habilita. Colocou o massa tudo para cima, habilitei, estou ligando o drone. Ele fez o zapitim, parou, tudo para baixo. Fez mais um zapitim e zerou. Calibragem realizada. Se você quiser testar motores individualmente, você pode acionar aqui motor 1, motor 2. Você pode acionar individualmente ele, certo? O massa aciona todos ao mesmo tempo. Às vezes está com dúvida se o motor está... Você vai verificar também se o motor está rodando para o lado certo. Aqui tem a posição, né? Ou seja, o motor 1 e 4 ele roda no sentido horário, o motor 2 e 3 no sentido anti-horário. Então cuidado, muito cuidado com isso. Existem duas formas de você arrumar essa rotação, colocar essa rotação correta. Primeiro modo é invertendo dois fios. Se o motor está invertido, você vai lá onde você soldou o motor, entre o motor e o ESC, são 3 fios, certo? Você vai inverter dois fios, deixa um do jeito que está, aí pega por exemplo, o primeiro e coloca no segundo, o segundo primeiro, inverte dois dos motores. E a segunda forma, que é a ideal, na verdade, é através do software ou da regulagem do ESC. Tem alguns ESC que você pode regular via rádio e outros ESC via software. A maioria via software. Então, lá no software vai inverter a rotação dele, se é horária ou anti-horária. Então seria o ideal. Eu vou... Bom, do CleanFlight, a única coisa que faltaria aqui explicar para vocês é para desabilitar o acelerômetro. Isso aqui já é no caso de quem já não está usando mais voo estabilizado. Então o ideal, se você não está usando mais estabilizado, o ideal é desabilitar o acelerômetro, ou seja, 7ACC hardware, certo? Ele vai te dar a opção 0 que está habilitado. Se você colocar ela igual a 1 e dar um save, ele vai desabilitar o acelerômetro. Você pode ver agora que está sem acelerômetro e sem giro, correto? Com isso, aqui já não vai funcionar mais. Você pode mexer seu drone, ele não vai mais funcionar essa parte aqui. Por quê? Essa parte depende do acelerômetro. E outras opçõezinhas também não vão funcionar mais. Todas as opções que precisa de acelerômetro, você não vai ter mais essas opções. Como por exemplo, servo tilt, que precisa de acelerômetro, enfim. O que precisar de acelerômetro no mini que você estivesse usando. Os modos aqui, você vai ver que não vai ter mais modo Angle nem Horizon, certo? Então, isso aí já é se você não tiver acelerômetro. É bom você fazer isso porque a controladora trabalha melhor. Ela corrige mais rápido com acelerômetro, mesmo que você não esteja usando acelerômetro, mas está com essa opção habilitada, ele vai corrigir mais lento. Assim, a diferença é muito pouca. É difícil até ver visivelmente perceber isso. Mas é o que os gringos aí usam, os gringos recomendam. Eu já percebi uma diferencinha bem básica assim. Se você está começando, você não vai ver muita diferença não, mas depois de uma determinada experiência sua, você vai começar a perceber um pouquinho. Então, já que todo mundo está usando isso, é melhor você usar isso. Bom, do CleanFlight basicamente é isso. Eu estou criando aqui também um outro tutorial para falar especificamente do BL Switch, ou seja, do controlador, do software que configura os speeds. Então você vai ver, eu vou criar, vai ter um link aí abaixo, assim que o outro tutorial estiver pronto, e também na descrição aí do YouTube, do novo tutorial para BL Switch, que é uma coisa bem simples de mexer e muito útil. Então eu vou tentar dar uma
dar uma clarificada aí, que muita gente realmente também apanha muito do belly switch. Beleza? Então eu espero que todos tenham gostado aí. Esse aí é um ajuste básico de você ajustar seu min, ou seja, eu fiz aqui desde o zero. Você vê que os ajustes não são muitos, são simples. E a partir daí, o que você vai fazer? Depois de ajustar os speeds, né, no belly switch, você vai ajustar os speeds. Aí os speeds eu também tô pretendendo fazer um tutorial mais para frente, tentando desvendar um pouco esses speeds. Mas os speeds PIDs, né, é uma coisa meio controversa, porque não é uma receita de bolo. Não é você simplesmente eu pegar os PID meu e te passar que vai funcionar, porque ele é um pouco individual, é um pouco de estilo de voo. Tirando o P, que é muito assim, bem padrão, ou seja, é quase comum para todo mundo, não muito comum, porque tem gente que gosta do P mais alto, tem gente que gosta do P mais baixo também, que isso interfere no voo. Mas o I e o D, ele já é um pouco individual, um pouco do estilo de voo, de como você entra numa curva, de como você sai numa curva, de como você faz um loop. Enfim, ele é bem individual, assim, você tem que entender, e é isso que eu vou tentar fazer nesse tutorial, entender as características de cada função, o que o I baixo faz, o que o I alto faz, o que o I médio faz, assim como o D, assim como o P, para vocês entenderem e tentar configurar do jeito que você quiser. Beleza? Qualquer dúvida vocês postem aí em comentários, podem entrar em contato comigo no Facebook, enfim, eu estou aí à disposição de todo mundo. E quem sabe aí fazer mais tutoriais também. O importante é fazer todo mundo voar aí, beleza? Agradeço aí todo mundo, agradeço aí meus patrocinadores, e vamos ver aí, qualquer dia a gente se encontra aí em alguma pista aí, em algum lugar. Grande abraço a todos, até a próxima.